Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Centro Espírita Josué Caboclo Cigano. E hoje, como sempre, os passarinhos estão vindo acompanhar nosso encontro dominical, né? Estamos em obras aqui, a gente está concluindo mais um processo, mais uma etapa da nossa edificação. Apesar de termos o nosso centro espírita aqui, mas a estrutura não é lá muito boa. Aqui fora tá fazendo um friozinho tão gostoso, né? Ontem deu uma chuva muito boa, então é maravilhoso. Mas desculpa a desorganização é por causa da obra, viu, gente? Lógico, né? Mas me perdoem não ter limpado ainda. Eu deveria ter vindo limpar. Assim como a limpeza do local do centro, eu também tô barbudo, né? Eu vou ter que voltar o celular para aquela posição. Desculpa, gente, eu ainda sou meio analógico, sabe? Eu não sei virar enquanto eu converso com vocês. E de repente, não sei não. Vai ter que ser assim. Se vocês estiverem me vendo, eu peço desculpas se não conseguirem. Pelo menos o áudio vai ser importante. Então hoje vamos começar a nossa aula, iniciar novamente nossas atividades com a nossa oração. Fechem os olhos, relaxem as mãos em cima das pernas, abram as palmas da mão no sentido do céu e elevem seu pensamento a Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por iniciarmos mais essa aula, mais esse encontro, para que possamos também aprender ainda mais um pouco com todos que estão nos ouvindo. Eu espero, Senhor, cumprir segundo a sua vontade. Eu espero poder servi-lo. Que assim seja. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje nós temos uma data que é extremamente festiva, e eu devo dizer a vocês, eu realmente não entendo o motivo. O dia 24 de junho foi estabelecido como São João por causa do primo de Jesus, João Batista. Só João, né? Mas era ele quem batizava no Rio Jordão. Por isso que ficou o nome o Batista. João o Batista, né? Então, ele, como a gente já explicitou, ele é Elias, capítulo 11, versículo 13, algumas bíblias, versículo 15. Eu cheguei até a pegar elas no versículo 16 e 17 já uma vez. Capítulo 11 e 17 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Então, citada a fonte, continuemos o nosso debate, já que se houver algo discutível, é sua crença no que Jesus falou. Eu devo tratar isso particularmente, pessoalmente. Aqui na aula é a exposição, então eu não vou expor nada específico, nem particular. Portanto, eu vou continuar na doutrina de Cristo, que é o amor. Então, no dia 24 de junho, antecede o Natal em exatamente 6 meses. É porque o dia de São João, na verdade, é 25, né? Como o Natal é 25, mas antecede 6 meses. E sobre datas, meu Deus, eu já falei tanto sobre isso aqui, mas eu não posso simplesmente dizer 25 de dezembro é Natal, 25 de junho é São João, porque é mentira. Não é verdade. Os motivos que foram colocados, toda a internet sabe, vocês podem pesquisar por que o Natal é dia 25. Primeiro vamos explicar por que o São João é dia 24, né? Que agora é São João. Está escrito nos textos bíblicos que João, seu primo de Jesus, nasceu 6 meses antes, né? E então por isso que se coloca 25 de junho ou
como no Natal, a noite do dia 24 para o dia 25, né? Mas como na nossa cultura não é feriado, as pessoas sempre colocam o dia de São João como 24, porque não vai importar mesmo, tanto faz a noite do dia 23 ou a noite do dia 24. Tem gente que está comemorando hoje, que é domingo, tem gente que comemorou ontem, que é sábado, tem gente que fez a semana inteira de festividade. Tem estados que são um mês inteiro, às vezes 2 meses de festividade junina. Mas por que eu disse porque está errado em comemorar? Ah, perdão, antes vamos voltar para a data. É mais importante seguir uma ordem, né? Então, eu falei primeiro da data, por que a data está errada? Falei primeiro, na verdade, sobre comemorar, né? Mas já estava esticando sobre a data, então vou continuar sobre o assunto, depois eu volto lá para trás, fazer como os filmes de Hollywood. Eu comecei o mais importante no começo. Por que está errado ter a festividade? Não está. Já adiantando a resposta, como os filmes de Hollywood, não existe 100% de erro em nada. E tenho certeza disso. A festividade boa, alegre, feliz, sempre agradou as boas entidades, sempre agradou a Deus, sempre agradou a seu filho. Nunca teve problema, não. Sorri? Não. Mas quando o riso vem do sadicismo, de doenças espirituais, aí não é um sorriso de verdade, e é isso que incomoda a Deus e aos irmãos que trabalham para Ele. E quando eu digo isso, eu quero me referir às datas exatamente porque as pessoas que mudaram as datas eram pessoas que se diziam trabalhadoras e eles não eram boas pessoas, mas é como Jesus falou: haverão falsos profetas, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. É assim que ele disse. Enfim, continuando. Se você entender que Jesus nasceu durante o censo, você vai saber exatamente quando. Quando é que as pessoas marcavam o censo naquela época? Porque o fim do ano era congelado, não tinha como viajar. Então ninguém marcava para o fim do ano. Quando o ano começava, já era primavera, época de colheita, ninguém podia marcar nada para a colheita, senão o Estado ia ficar pobre. Como é que o Estado ia cobrar imposto do povo? Porque quando tinha um censo, lembrem-se, todos os povos israelitas voltavam para a sua cidade natal, ou a cidade natal de sua família. Às vezes ele nasceu numa cidade e ele foi para outra, né? Mas assim, ele voltava para aquele local para poder dar número para aquele local receber mais apoio público. Era assim o costume deles, eles queriam ser recenseados no seu local original, que eles chamavam de casa. E para José era Belém. Maria, esposa dele, teve que ir, tinha que ir, não adianta. E ela tinha ido, né, para o nascimento de João, então ele já queria ter ido para lá há muito tempo. Olha, eu estou dizendo, desculpa, isso, mas assim, lógico, se você tem uma esposa, ela está grávida do Filho de Deus, você sabe disso, você quer levar ela o mais cedo possível. Só que o censo só foi definido também em última hora, mas eu acho que 6 meses dava. Bom, enfim, por isso que tem uma certa discussão na Bíblia e por isso que as pessoas dizem isso, porque José não queria muito que ela fosse, ela pegou e foi, mas ela precisava ir. Tinha que ser assim, a história tinha que ser assim. Deus fez exatamente o caminho que deveria ter sido seguido. Se ela tivesse chegado antes, talvez não tivesse dado certo. Então, é o momento de Deus, né? Então, quando Jesus nasceu, para poder fixar a data de São João, Jesus nasceu depois do inverno, após a colheita. E quando é isso? Esse é exatamente o período de Páscoa. Páscoa é a segunda lua nova depois da colheita. Então, é bem possível que Jesus tenha nascido na Páscoa israelita. E que período é a Páscoa israelita? Todo ano muda, mas é esse período, entendeu? Seria março, abril, muito tardio maio. Entenderam? Então, São João é que seria outubro, novembro, mais tardar em dezembro, se fosse junho, né, o Natal. Então deveria ser exatamente o inverso, né, o oposto. Por isso que eu disse que a data está errada. O João teria nascido mais para o fim do ano, Jesus teria nascido logo após. Entenderam? Passou a estação, Jesus nasceu. Porque está escrito que Elias tinha que vir primeiro para preparar os caminhos do Senhor. E do jeito que foi dito, foi o que aconteceu.
Agora, voltando, por que não as festividades de São João? Vejam, o Natal é festivo porque Nosso Senhor Jesus é extremamente festivo. Sabe? Ele adora animação, então nós estamos comemorando a vinda dele para esse mundo. Mas seu primo João, ele andava com o que ele pegava do mato. Ele comia o que ele colhia do mato. Dormia ao relento. Só botava proteção nos pés para não ferir os pés, e era o que ele achava também no mato. Porque as pessoas diziam assim, couro. O povo acha que ele ia no mercado, comprava um pedaço daquela cinta de couro que o cowboy usa. Não. Pegava uma carcaça, ele reaproveitava. Ele não deixava aquilo se estragar, ele deixava até os abutres comer. Isso, desculpa, no meu entendimento, na minha forma, porque era assim que ele via o mundo. Ele não podia desaproveitar aquilo. Então ele andava surrado. Tanto que quando ele chegou na cadeia, o pessoal quis nem trocar as roupas dele. Só quando ele foi falar com o rei é que deram uma túnica para ele. Porque está escrito nos registros do rei. Tem literatura sobre isso, é importante vocês buscarem. Eu não me lembro agora, mas eu tenho certeza que a IA pode lembrar para vocês. Quer dizer, ela pesquisou e pode dizer a vocês, que eu não lembro. Então, é por isso que a festividade de São João, ela deveria existir de forma completamente diferente. A festividade de São João deveria ser um momento, talvez o único, em que o batismo acontecesse. Ao invés de reunir uma criança, reunia todas em um batismo único, prepararia a sociedade toda para aquele dia. Olha que bonito seria. Pelo menos quem quisesse, quem não pudesse, marcasse seu batismo para outro dia, ou batizasse, que o batismo também é uma coisa muito do momento, da pessoa. Então, quando ela se sente pronta, deve batizar. Mas já que vai batizar criancinhas que não dizem exatamente o dia certo de batizar, então, por que a pressa? Por que não utilizar o dia de São João? Mas se não for, mesmo que não seja, mas utiliza-se o dia de São João em comemoração a São João. E João, o Batista, ele jamais foi festivo. Nenhum tipo de bebedeira foi registrado com João. João sempre foi muito sério. Elias, na encarnação anterior de João, era um homem gigantesco, extremamente musculoso. Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Por isso que eu disse que na encarnação anterior. Lucas, mas você está dizendo que João Batista reencarnou Elias? Jesus disse que João Batista é Elias. Então, como ele é Elias? Se ele nasceu João, Elias fez a passagem dele, 2000 anos depois nasce de pais diferentes, de famílias diferentes, de sangue diferente, em outro lugar da terra, uma pessoa com outro nome completamente diferente, e essa é a mesma pessoa. A única explicação que nós temos escrita e traduzida para hoje, para esse tipo de comportamento, é reencarnação. Então, se você de alguma forma critica ou duvida, procure na própria IA o conceito de reencarnação. Reencarnação é exatamente esse o conceito, por isso que eu falei tanto no começo sobre o capítulo 11 e 17. São eles que fundamentam que João o Batista é Elias. Por isso que eu posso dizer que é a reencarnação. Porque o corpo é outro, mas o homem é o mesmo. Ou a mulher. Percebe? E neste dia de domingo,
comemorando o São João. Eu gostaria de lembrar muito mais do sofrimento dos nossos irmãos israelitas do que de uma comemoração distinta ou pomposa. Sexta-feira passada agora, discursou na ONU uma vítima daquela festa do 7 de outubro, em que os palestinos invadiram o sul de Israel e sequestraram milhares de pessoas, decapitaram as criancinhas, mataram os homens ou os fizeram de escravos. E sorriam. É o relato de uma moça que passou 733 dias na posse dos sequestradores. Está totalmente no YouTube. Acredito que o pensamento de vocês vai mudar completamente depois que ouvirem a narração desta mulher. E eu não digo a ser a favor ou contra, não. É porque aquelas pessoas que fizeram isso com ela, eles não são mais humanos, de acordo com o conceito de humanidade. Eles não se encaixam em nenhum parâmetro. Não pelas suas atitudes passadas, porque como a gente prega e busca o arrependimento, é força motriz de uma restauração completa. Mas como restaurar o que não há? Ali não resta humanidade. Eles precisam nascer de novo, na glória de Deus, para poder tentar se redimir. São homens, mulheres e crianças, famílias inteiras, sádicas, terroristas. Isso tudo são rótulos. Para mim, são simplesmente desumanos. Eles eram humanos. Agora eles não são mais, do meu ponto de vista. Mas assistam o filme, vejam por si só. Vamos encerrar a aula de hoje com uma oração para esta mulher e para os que não conseguiram sobreviver. E muito para os que conseguiram sobreviver. Porque, como eu sempre digo, em uma guerra, muitas vezes a morte é libertação. Ela é libertadora. Senhor nosso Deus, olhai pelos nossos irmãos de Jesus, quando nasceu de sua mesma crença, que o negam até hoje. Senhor Jesus, eu sei que não preciso te pedir, que o Senhor já está olhando. Senhor, meu Deus, proclamai a sua glória sempre e restaure os nossos irmãos e irmãs israelitas que sofreram nas mãos dos palestinos, de alguns palestinos desumanos. Possa libertá-los, Senhor, para que eles sejam livres. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, meu Deus. Glorificado seja toda honra e toda glória para Deus. Que assim seja.